Olá, meus queridos! Como prometido, eu voltei para a resolução dos exercícios. Vamos lá? A primeira questão era para fazer um quadro comparativo entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, apresentando ano, local, causas, objetivos, quais eram os integrantes, que grupo social participou e o seu desfecho, ou seja, como ela foi concluída, como terminou. Eu trouxe aqui então 2 quadros para a gente ver. A primeira está falando do que aconteceu na Bahia, ou seja, a Conjuração Baiana. E a que está azul é a Conjuração Mineira. Então, o ano que aconteceu a Conjuração Baiana, 1798. A Conjuração Mineira, 1789, ano da Revolução Francesa. Local, né? Bahia, Salvador. E o local da Mineira, Minas Gerais. As causas da Conjuração Baiana: crise econômica, por conta da transferência da capital da colônia, que antes era em Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro, os altos impostos e a falta de alimentos, escassez de alimentos. Então, grande parte da população estava passando necessidade. E as causas da Conjuração Mineira? Foi o aumento no controle e na fiscalização dos impostos por parte de Portugal. Ele havia passado por um conflito, né, uma separação da União Ibérica, que precisava de dinheiro, havia gastado muito dinheiro. Então, ele vai redobrar as atenções na colônia brasileira. E isso vai incomodar bastante, né, a elite que vivia ali em Minas Gerais. O monopólio também da coroa na extração do ouro e de diamantes e a ameaça da derrama, desse que era o pagamento dos impostos atrasados. E os integrantes da Conjuração Baiana? Era uma camada mais pobre. Comerciantes, escravizados, afrodescendentes livres, artesãos, membros de baixa patente dentro do próprio exército, né? Camadas mais baixas. E os integrantes da Conjuração Mineira são os membros dos corpos de ordenança, que seria o exército, mas a alta patente, a camada mais alta. Membros da igreja também, da própria administração colonial, daqueles que coordenavam a região de Minas Gerais. Resumindo, as pessoas da elite que estavam ligadas à atividade mineradora. E o desfecho da Conjuração Baiana, né? Como se deu? Com a ajuda de alguns relatores. A propaganda que foi feita por eles acabou instigando, levando as investigações, fazendo com que a maioria dos envolvidos fossem presos. Muitos foram condenados, então, a essa prisão. Alguns foram obrigados a ir para a África. E todos os afrodescendentes brasileiros foram condenados à pena de morte. Já o desfecho da Conjuração Mineira aconteceu com o movimento sendo delatado também. O coronel Joaquim Silveira dos Reis tinha dívidas e acabou contando para poder ficar isento do pagamento dessas dívidas. Como a maioria dos membros eram da camada mais rica, eles foram banidos para a África. Outros condenados à prisão perpétua ou à prisão por tempo mais curto. E o Tiradentes, que era o único da camada mais baixa, foi executado. Agora vamos para a questão número 2. Apresente a diferença entre conjuração e confidência. Por que eu trouxe essa pergunta? Por muito tempo, a Conjuração Mineira foi chamada de Inconfidência Mineira. E aí eu trouxe o significado das duas para a gente poder entender por quê. Vamos lá. Então, apesar de ser correto o emprego de ambos os termos conjuração e confidência, que está relacionado a um movimento, a uma revolta, há algumas diferenças. De acordo com o dicionário, conjuração é uma conspiração contra uma autoridade constituída. No caso, eles estavam fazendo uma conspiração contra a coroa portuguesa. E inconfidência significa falta de fidelidade ou deslealdade ao soberano, no caso, o rei de Portugal. Como a Conjuração Mineira foi organizada pela elite, que estava sempre próxima ao rei, por muito tempo ela foi considerada como deslealdade. Mas hoje a gente consegue perceber que, de acordo com esses significados, a opção mais correta é chamar de conjuração e não inconfidência. E por fim, a questão número 3, que era para fazer uma análise
da afirmação. A Conjuração Mineira foi um movimento das elites, enquanto a Conjuração Baiana foi um movimento popular. Comente traçando um paralelo entre as duas rebeliões. O primeiro traço que a gente pode apontar é justamente com relação ao fim da escravidão. Como a Conjuração Mineira foi organizada pela camada mais rica, que eram os grandes proprietários de terra e de escravos, é claro que eles não defendiam o fim da escravidão. Mas você pode me dizer assim, mas professor, eles nunca se posicionaram. Eles estavam pensando, mas e se pensar e se não se posicionar? Já está dando a entender que era um assunto bem complicado para eles, porque eles sairiam prejudicados com isso. Já a Conjuração Baiana, que era composta pela camada mais pobre, inclusive negros, alforriados e escravos, a gente consegue perceber que esse movimento tinha na sua maioria a camada popular, além, é claro, dos objetivos. A Conjuração Baiana defendia melhores condições de vida, trabalho, apoio às camadas mais pobres. E a Conjuração Mineira desejava a diminuição dos impostos, criar universidades, centros de pesquisa. Já consegue perceber que isso é uma visão da elite. Porque a camada mais popular só desejava coisas mais simples, como melhores condições de vida. Mas, moçada, é importante destacar que essas diferenças não desmerecem nenhuma das revoltas. Ambas foram muito importantes para a colônia brasileira, pois foram as primeiras que desejavam a emancipação do território, a separação de Portugal. E vai ser o primeiro passo para que isso aconteça logo depois. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, se cuidem e até a próxima.